Esse livro aqui, ó, Profecias do Fim do Mundo. Aqui tem as profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Todos que estão aqui são reconhecidos pela Igreja. Você deve ler e reler, estudar. Nós estamos na profecia do Papa Bento XVI, o fim da Igreja Política, que ele fez essa profecia quando era ainda padre, o padre Ratzinger, lá na Alemanha, em 1969, num programa de rádio. Escute isso. A igreja será uma igreja mais espiritual, não presumindo mandato político, flertando tanto com a esquerda quanto com a direita. Será difícil para a igreja, pois o processo de cristalização e esclarecimento lhe custará muita energia valiosa. Isso a tornará pobre e fará com que ela se torne a igreja dos mansos. O processo será ainda mais árduo, pois a estreiteza sectária e a obstinação pomposa terão que ser eliminadas. Pode-se prever que tudo isso levará tempo. O processo será longo e cansativo, como foi o caminho do falso progressismo às vésperas da Revolução Francesa, quando o bispo poderia ser considerado esperto se zombasse de dogmas e até insinuasse que a existência de Deus não era de forma alguma certa a renovação do século XIX. Mas quando passar a prova dessa peneiração, um grande poder fluirá de uma igreja mais espiritualizada e simplificada. Os homens em um mundo totalmente planejado se sentirão indescritivelmente solitários. Se eles perderam completamente a visão de Deus, sentirão todo o horror da sua pobreza. Então eles descobrirão o pequeno rebanho de crentes como algo totalmente novo. Eles o descobrirão como uma esperança que lhes é destinada, uma resposta que sempre buscaram em segredo. E assim me parece certo que a igreja está enfrentando tempos muito difíceis. A verdadeira crise mal começou. Teremos que contar com convulsões terríveis. Mas estou igualmente certo do que restará no final. Não a igreja do culto político, que já morreu, mas a igreja da fé. Pode muito bem não ser mais o poder social dominante, na medida em que era até recentemente, mas desfrutará de um novo florescimento e será visto como o lar do homem, onde ele encontrará vida e esperança além da morte. E assim termina a profecia do Papa Bento XVI. Nós estamos estudando já há alguns dias, né? Então vamos pegar aqui pontos principais. A igreja será uma igreja mais espiritual, não presumindo mandato político. E hoje nós vemos a igreja aí bergoliana enfiada com política até a raiz dos cabelos. Eu não preciso nem sair do Brasil. Você sabe a teologia da libertação, que eu chamo de teologia da condenação, porque tudo que eles falam é o contrário. O comunista fala sempre o contrário. Aquilo lá não liberta ninguém de nada, condena ao inferno. Então simplesmente é infiltrada nas igrejas, mas assim, até a última raiz dos cabelos, em níveis diferentes, de acordo também com o que o padre, entre aspas, pode falar, porque tem padre aí que no centro da cidade a conversa dele é uma coisa, e quando ele vai para as periferias ele é totalmente marxista, que nós já vimos, mas na cidade ele é maneirinho, porque aí é o pessoal com mais dinheiro, mais classe média alta, e a gente não quer perder os fiéis que dão um dízimo pomposo para nós, mas quando vai aí para os bairros, arrasa no discurso marxista. Então, porque sabe que no centro da cidade isso não vai ser aceito, mas na periferia é. Ou ele acha que vai ser. Então, o resultado da história. Nós estamos vendo aí a situação de padres, quem diria, que posavam aí de modernizadores da igreja. Eu nunca gostei desse negócio de modernidade. Desde moleque, falava é moderno, eu tinha aversão a essa palavra e tinha, assim, uma alergia mesmo. Falei, que horror, né? Um desprezo total. Não sabia por quê, mas não gostava da palavra. Mas é que toda vez que fala moderna, estamos mudando a tradição, estamos destruindo tudo, estamos acabando com tudo e colocando nada no lugar. Ou colocando o diabo no lugar de Deus. Em termos de igreja, é isso que significa modernidade dentro da igreja. E aí nós vemos padres aí, entre aspas, que simplesmente são historicamente reconhecidos pelo seu grande papel à frente da igreja, finalmente tirando a máscara, mostrando que são marxistas, que são da teologia da libertação, defendendo a teologia da libertação, e bom, né? E aí, então, sendo cancelados, entre aspas, na internet. Eles dizem isso, né? Estão fazendo do cara uma vítima, né? Do indivíduo uma vítima. Mas a grande verdade tá aí defendendo, em tempos de política, defendendo a teologia da libertação, que é de esquerda, que é comunista, marxista. E não adianta dizer que não é, porque não existe duas. O Papa João Paulo II falou que tem uma teologia da libertação boa. É mesmo? Cadê o documento? Quero ler. Não, eu quero ler isso daí. Não foi isso que ele disse, não, porque eu já li o documento do Papa João Paulo II, do cardeal Ratzinger, falando, não é nada disso, não. Ao contrário, eles acabaram com a teologia da libertação. Não tem essa teologia da libertação boa, é um inferno bom e um inferno ruim, cara. Por que você não consegue entender, mano? É mole a brincadeira? Não existe isso. Você só para enganar a criança, para tentar adorar a pílula.
E aí, simplesmente, o indivíduo começou a achar que é o dono da verdade, já falou mal até de mim, né? Na internet, né? Criticou a paróquia, me criticou. E aí acha que está por cima da carne seca, está podendo falar da opinião, da palpite, se acha autoridade. E, bom, um dia encontrava o dele, né? Mas eu acho que essa história é mal contada. Eu acho que foi o bispo, entre aspas, dele lá, que mandou ele ficar quieto, porque nós também temos de polarização política, em tempo de eleição, aí muito polarizado esse ano. E se você observar bem, aquele Lancelotti lá em São Paulo foi silenciado, né? Para ele transmitir mais nada de missa, entre aspas, dele para lugar nenhum. Vários deles, o de Aparecida foi tirado também, foi outro para o lugar. E também não é de direita, não. Estava vibrando lá no sino da Amazônia, não tem nada a ver com direita. Mas posa, né? Aquele verniz, o pessoal não conhece direito, não tem muita coisa para falar, então compraram a mudança, né? Olha, o Dom Fulano, aquela coisa que a mídia faz. E por aí vai, mas eles estão sendo silenciados. Gente do Jornal Nacional que já rodou, gente que foi marcante há 4 anos atrás, na eleição de 4 anos atrás, está rodando todo mundo. Já reparou nisso? Então, para mim, eu acho que tem a ver mais é com isso. E a alta exposição aí que se colocou numa situação que se acha... Eu tenho isso para mim, assim, é a minha opinião, é que como eu conheço de dentro da igreja, o bispo mandou cortar. Agora, só que daí ele saiu numa boa, né? Saiu do lado, eu vou sair porque me chamaram de câncer da igreja, não sei o quê. Mas eu tenho para mim aqui que a ordem veio de cima, porque começou a fazer polêmica, o quê? Algumas semanas antes da eleição aí da campanha política começar. Como a gente conhece a igreja de dentro, né? Já tivemos dentro da igreja tanto tempo, e junto com bispos, inclusive, então... Por isso que eu falo isso, que tem muita chance de ser isso daí e na internet saiu pela tangente, porque não parece que é o tipo que existe. Bom, a não ser que tivesse tido um outro AVC aí, coisa que não aconteceu. Então, bom, meus irmãos, se fosse ordem médica, falava também para ser vítima, né? De repente falaria até isso daí. Então, você está vendo a situação? A situação miserável da igreja política é essa daí. Está acabando no nada. Eles estão em outra. Isso aí, essa gente quando faz isso, não é porque o bispo mandou, isso já vem de cima. É a nova ordem mundial, tá todo mundo obedecendo a nova ordem mundial aí, amando do anticristo. Isso é um negócio que vem lá do alto, não é um negócio que vem de baixo aqui, que o arcebispo mandou, daí o bispo mandou, daí o padre calou. Não é isso não. É coisa do alto, é coisa realmente de uma política internacional muito maior do que eles. Eles são nada. Para nós eles posam de muita coisa, mas mediante o poder econômico mundial não são nada. Então aí só obedece, né? Obedece ou é mais cancelado que já foi, não é? O processo será ainda mais árduo, pois a estreiteza sectária e a obstinação pomposa terão que ser eliminadas. Pode-se prever que tudo isso levará tempo, será um processo longo e cansativo, como foi o caminho do falso progressismo às vésperas da Revolução Francesa, quando um bispo poderia ser considerado esperto se zombasse dos dogmas, e até insinuasse que a existência de Deus não era de forma alguma certa. Isso aí na renovação do século XIX, do século XVIII para XIX. Então ele era muito esperto, né? Hoje é muito esperto os bispos que simplesmente continuam negando os dogmas, padres também, entre aspas, aí, que continuam aí abraçando tudo que não tem a ver com a tradição da igreja. Por exemplo, uma enterra Pachamama, ritos pagãos, trazendo para dentro das suas paróquias, das suas dioceses também. Tá? Nós temos aí um bispo, entre aspas também, na Alemanha, que o Leão Lobo disse que não é quem tem que fazer a pregação é o padre, entre aspas, e ele falou, bom, mas na minha diocese eu tenho leigos que fazem pregação na hora do evangelho e eu não vou puni-los, não vou proibi-los e não vou tirá-los, e aí? E aí nada. Ele tá falando grosso, parece, tá enfrentando o Papa, cara, que impressionante, não, nada, esquece o jogo de mídia, isso é mentira, tá enfrentando nada, tá fazendo com autorização. Eles não fazem nada sem autorização. Porque o esquema foi assim, esse Prevost, que hoje é o Leão Lobo, ele simplesmente, quando foi, antes de ser eleito, era o responsável, chegado com o Francisco Bergoglio, é ele que escolhia quem ia ser bispo e quem não ia. E a declaração dele era o seguinte, para que sínodo? Cada bispo faz o que achar que pode fazer na sua diocese, não precisa ficar se reunindo aqui para fazer sínodo. Então já liberou geral, cada um faz o que achar que pode. O que o povo suportar, aguentar, engolir, faça. Se achar que o povo não engole, não faça, que vai perder fiel. Mas vai pondo o pé na porta e aos pouquinhos você vai forçando e vai entrando. É esse que é o esquema. Então, como disse Jorge Mário Bergoglio, porque a reclamação, eu só estou fazendo aquilo que foi combinado. Qual o problema? Nós combinamos, lembra? Você combinou comigo também. Para com isso, rapaz. Mas quando passar a prova dessa peneiração, o grande poder fluirá de uma igreja mais espiritualizada e simplificada. Os homens de um mundo totalmente planejado se sentirão indescritivelmente solitários,
Se eles perderam completamente a visão de Deus, sentirão todo o horror da sua pobreza espiritual. Se eles perderam, já falei. Então eles descobrirão um pequeno rebanho de crentes como algo totalmente novo. Eles o descobrirão como uma esperança que lhes é destinada, uma resposta que sempre buscaram em segredo. Quem é esse pequeno rebanho de crentes? Nós, separados por nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja Católica Apostólica Romana que voltou para as casas, Igreja Profética cumprindo todas as profecias que estão reconhecidas pela Igreja. Não acredite em mim, compre o livro, leia e você vai ver o que eu estou falando. Só isso. São profecias reconhecidas pela Santa Igreja, que dizem exatamente isso. Assim, detalha exatamente esses tempos que nós estamos vivendo. Esses tempos, meus irmãos, são mesmo os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então a crise mal começou na época, em 69, né? Mas agora está bem aprofundada. A igreja política está falindo. Não adianta dizer que tem número de católicos aumentando. Não adianta dizer que... assim, Robert Prevost, que atende aí pelo nome de Leão Lobo, falar que é Leão 14 é um absurdo. Olha, isso me esmaga o meu coração. Acaba comigo. Leão 13 foi um papa muito santo, santíssimo. Como é que esse indivíduo pega o nome de um santo padre da nossa igreja e coloca só para parecer uma coisa que ele não é, nunca foi, nunca será, né? Então, muito bem, Leão Lobo, porque é um lobo em pele de cordeiro, essa mulher lá, essa governadora lá do estado, lá, acho que é Massachusetts, lá nos Estados Unidos, aprovou o aborto até 9 meses. O que foi que ele falou? Nós estamos esperando ainda, cara, porque, você sabe, tem muita coisa para fazer, muito serviço, então ele vai pensar na resposta. Quem sabe domingo ele fala? Não falou nada. Pose de papa americano, mas não falou nada. Na verdade, ele estava no Peru, né? Ele tem cidadania peruana. Eu vi um documento dele na internet que ele pediu cidadania peruana, prometendo que ia morar no Peru até a morte. Que pena que não cumpriu. Mais uma que não cumpriu. Também já fez os votos para Deus, não cumpriu. Então fazer voto para o governo também não cumpriu. Qual é o problema, né? O governo é mais que Deus, não é? Tá entendendo? Então, falou que a falsa igreja falou o que também? Eu sei se vocês não têm ideia. Até a inteligência artificial está nessa! Entrei na inteligência artificial do Google esses dias para terminar. Entrei no Gemini e perguntei o que é que a CNBB, os bispos e os padres estavam falando a respeito da estátua de 11 metros lá no Ceará. E aí o Gemini foi pesquisar na internet, mas ele é do Google, então ele tem acesso a um banco de informação jornalístico impressionante, né? Pensou e respondeu. Nesse exato momento não estavam falando nada, sabe? Porque eles preferiram não falar nada para não dar visualização assim para esse tipo de questão que está acontecendo polêmica. Eles decidiram não falar, que senão eles vão divulgar, né? Eles vão divulgar, o G1 está divulgando isso aos montes. E vai saber a Rede Inferno Televisão junto e por aí vai, divulgando aos montes a tua estátua. Eles decidiram não falar nada para não divulgar, é piada. Até a inteligência artificial passa pano para eles, é mole? É brincadeira. Tá? Então, falaram o que a respeito da imagem de 11 metros? Nada. Eu falei, um ou outro falou, nem pastor não vi falando. Eu vi um evangélico falando, o outro não dá nem para saber qual é a religião dele. Olha, vi assim falando, mas nem assisti. E só, e passou batido. Ninguém simplesmente fazendo a reparação, nós fizemos, mas ninguém fazendo reparação nem nada. E está falando o quê? Do aborto ser aprovado no mundo inteiro com uma criança de 9 meses? Escutou como eles falaram efusivamente? Não escutou? Você está de má vontade com a falsa igreja, não é possível. Não tem nada. Falaram nada. Silêncio, silêncio. Gente, a culpa dessas pessoas pelo que está acontecendo no mundo é total e absurdamente absoluta. Essa gente vai responder por tudo isso diante de nosso Senhor Jesus Cristo na hora do juízo deles. Disso você pode ter certeza. O crime deles contra a humanidade é muito grande. Olha, já seria, e se não fizesse mais nada, só o pecado da omissão, da igreja se calar frente a tudo que está acontecendo, já seria um pecado enorme, abismal, absurdamente horrível, péssimo, gravíssimo, o suficiente para levar a pessoa para o inferno por várias eternidades, se fosse possível. É uma eternidade só, mas dura para sempre.